A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica em 2 Samuel capítulo 11, versículo número 13. Diz assim o texto: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou, o teu pecado não morrerás. O teu pecado não morrerás. Meu irmão, minha irmã, a história de Davi é bem parecida com a nossa, né? O ser humano, a partir de Adão, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Por isso que Paulo vai dizer que todos pecaram, escrevendo aos Romanos, e destituídos estamos da glória de Deus. É por isso que muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, nós pecamos mesmo sem querer pecar. Será que é possível isso? É possível. O apóstolo Paulo vai falar isso lá em Romanos, capítulo 7, se eu não me engano, onde ele vai dizer: nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas não faço eu, mas sim o pecado que habita em nós. Então Davi, ele cometeu um pecado terrível. Ele seduziu, ele desejou a mulher de um soldado dele, teve relações com essa mulher, e para complicar, para tentar encobertar o pecado dele, ele mandou esse soldado para ir para a frente de guerra para morrer, matou esse soldado e ficou com a mulher desse soldado. Então Deus usa o profeta Natã para confrontar ele. E o profeta Natã conta uma história para ele de um homem que tinha várias ovelhas e o outro que tinha só uma, para subsistência. Então aquele homem rico recebeu uma visita em casa, foi lá, furtou a ovelha desse homem pobre para servir ao seu hóspede. Quando Davi ouviu essa história, ficou revoltado: esse homem é digno de morte. Aí Natã chega para Davi e diz: esse é você, esse é você. O que nós aprendemos com isso? Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. O interessante é que eu estava ouvindo a história de um grande homem de Deus, evangelista do século, da década de 80, Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart foi um fenômeno no evangelismo, ao ponto de Billy Graham, alguém perguntar para Billy Graham quem é o maior evangelista dos últimos tempos. Ele se referiu a Jimmy Swaggart, mas esse mesmo Jimmy Swaggart, que carregou multidões pregando o evangelho, caiu em adultério, foi fotografado saindo de um motel com uma prostituta. Então olha só que coisa terrível. Aqui no Brasil, vários homens de Deus, Caio Fábio também caiu no mesmo pecado. E aí o que aconteceu? O ministério desses homens de Deus veio à decadência. Mas o triste, meu irmão, minha irmã, é que muitas das vezes nós, como cristãos, ao invés de acolher, ao invés de liberar perdão, nós sacrificamos. Nós começamos a apontar o dedo. Caio Fábio, com todos os defeitos que ele tem, muitas das coisas que ele fala eu não concordo, mas ele foi massacrado, foi detonado por várias pessoas que se dizem homens de Deus, mas a intenção era derrubar o cara. Ninguém estava preocupado em perdoar, ninguém estava preocupado em tratar. A mesma coisa aconteceu com o Jimmy Swaggart. Olha o tratamento que Deus deu para Davi. Natã condena Davi pelo pecado, né? Fala para ele que o pecado dele é um pecado terrível, porém Deus o perdoa. Agora, as consequências desses pecados, a pessoa vai sofrer. E Davi sofreu as consequências do pecado. Naturalmente, meu irmão, minha irmã, nós sofremos pela consequência dos nossos pecados e dos nossos erros. Agora nós, como servos do Senhor, nós não podemos jogar pedra. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos oferecer, liberar perdão para as pessoas. Nós não podemos, diante de um pecado, jogar pedra. E jogar para a pessoa, entregar a pessoa
né, ao mundo, né, desprezar a pessoa, não tratar dessa pessoa. Então, a história de Davi é bem interessante, que nós aprendemos que se Deus, Ele nos perdoa, quem somos nós para condenar? Nós só podemos confrontar biblicamente. Nós podemos confrontar diante do pecado, assim como Davi fez, assim como Natan fez com Davi. Mas nós não podemos jogar pedra, nós não podemos abandonar. Nós precisamos nos aproximar da pessoa que caiu, da pessoa que pecou, para cuidar dessa pessoa, para que ela possa ser tratada, para que ela possa ser restaurada. Tem muita gente, às vezes até com o pecado encoberto, apontando o dedo e detonando pessoas, sem nenhuma misericórdia. Enquanto o texto lá de Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4, vai dizer: se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Nós precisamos liberar perdão. Lá no final do texto de Efésios, capítulo 4, ele vai dizer: sedes um para com os outros, benignos, perdoando uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Efésios capítulo 4, o último versículo. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos aprender a perdoar. É difícil, mas a Bíblia nos ensina que o perdão deve ser liberado. E o pecador, a pessoa que caiu, a pessoa que não vigiou, ela precisa ser tratada. Não é jogada para fora da igreja. Não é abandonado pela liderança da igreja. Não é o irmão passar na rua e nem cumprimentar porque está em adultério, está em pecado. Muitas das vezes, a maioria que aponta o dedo também está em pecado. Pecado da mentira, né? É um mal pagador, é um caloteiro, é um mentiroso, é um fofoqueiro. Carrega um monte de pecado nas costas e fica apontando o dedo para os outros. Volto a falar, nós podemos confrontar biblicamente diante do pecado para que ele possa se arrepender. Mas não podemos abandoná-lo, nem podemos jogar pedra, destruir a vida da pessoa e achando que está fazendo um bom serviço. Está fazendo um desserviço para o Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina a perdoar, a cuidar daqueles que estão fracos, daqueles que estão doentes. Lembrar a eles que é necessário se arrepender dos pecados. E se assim houver arrependimento, nós precisamos perdoar. E nós precisamos acolher. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Hoje é o seu irmão que caiu. Amanhã pode ser eu ou pode ser você. Jim Swaggart caiu em adultério. Foi massacrado. Praticamente o ministério de evangelismo dele acabou. Isso foi também consequência do pecado, e ele teve que suportar isso. A mesma coisa aconteceu com o Caio Fábio. E a mesma coisa aconteceu com muitos homens de Deus que pregavam o evangelho e não vigiaram e caíram. Então, o mesmo pode acontecer comigo, o mesmo pode acontecer com você. Então, que possamos vigiar e fazer como as Escrituras mandam: liberar perdão, pedir misericórdia a Deus, para que nós não venhamos a cair. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando, derramando a sua graça e o seu perdão sobre a minha vida e a sua vida. Fique na paz, em nome de Jesus.